Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nazaré Siciliano e você está no canal Devoradores TV. Seja muito bem-vindo ao canal. Nós hoje vamos de dica de leitura. Aguarde! Então pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um livro muito interessante que eu li recentemente, que se chama Lobas. Esse livro ele foi lançado agora em 2016 e é de um brasileiro, Rafael C. Rocha. É da editora Veneta. É super bonita aqui a edição, olha. Gostei muito, achei super bonito. Um finalzinho aqui com esse olho. E assim, ninguém tinha me falado sobre ele, eu não conhecia, nunca tinha visto. Cheguei na livraria, olhei, bati o olho e disse, vou levar. Porque é sobre um tema que eu gosto muito, que é a literatura fantástica, com personagens fantásticos, como lobisomens, vampiros, zumbis, eu gosto muito. E esse aqui é especialmente sobre lobisomens, né? Na verdade, a gente vai ter ali um misto com alguns personagens, aparece também alguns vampiros, aparece monstro, mas na verdade ele é um livro basicamente de lobisomens, é sobre um matriarcado, né, em que a matriarca tem 800 anos, é uma loba bem velha e tudo, e que leva com pulso de ferro ali o seu clã, né, clã de lobas. Os machos eles não têm nenhuma importância, ou eles são reprodutores escravos, ou eles são castrados e submissos e servem como empregados domésticos, né? Então, como chofer, como empregados de casa. E os mestiços, que são aqueles humanos que são mordidos acidentalmente ou propositalmente, eles não têm valor algum e eles são caçados até a morte. Então, basicamente, você vai ter as lobas reprodutoras, que são a estirpe máxima, abaixo da matriarca, né? Você tem ali o clã das signatárias, que são tipo um conselho, né? Entre as lobas mais velhas, que são imediatas abaixo da matriarca. Depois as reprodutoras, que são as lobisomens que reproduzem com esses machos escravos reprodutores e para manter a espécie, e as lobas castradas, que são soldados do clã, tá? Então basicamente é sobre isso. E aí a gente vai ter a história da Lupina, que é uma reprodutora que se nega a ter esse intercurso com o macho reprodutor a que foi destinada. E a Hermínia, que é a soldada castrada, que seria responsável por colocar a Lupina para reproduzir, né, para ter esse intercurso com o reprodutor. Mas nesse ínterim elas acabam fazendo uma amizade e a Hermínia acaba entendendo que a Lupina não queira ser submetida àquele reprodutor. E elas acabam fugindo e sendo procuradas pelo clã, sendo caçadas pelo clã. Junto com elas, a gente vai ter um personagem que é o Darren, que é um humano que se apaixona por uma delas, e ao se apaixonar, ele vai atrás dela, e nesse intervalo ali elas sofrem um ataque e ele vai meio que tentar protegê-las. Ele não sabe que elas são lobisomens e ele vai tentar protegê-las daquele urso, né, que ele acha que é um urso, enfim, e acaba sendo mordido. E então ele vira um mestiço que não tem valor algum para o clã e que também vai ser caçado até a morte, né? E aí os três então fogem numa aventura muito interessante, e a Eugênia, que é a matriarca, ela acaba sendo que meio sabotada pela Desdémona, que seria a matriarca substituta caso acontecesse alguma coisa com a Eugênia. Ela faz ali um golpe para poder tirar a Eugênia do poder, e
manda uma rastreadora atrás dos 3 infratores, né, que fugiram do clã. Fugiram às ordens do clã, estão como fugitivos, então ela manda uma rastreadora, que é uma lobisomem, muito forte, muito poderosa, e que tem como bichinhos de estimação 2 vampiros domesticados. É muito interessante. Além disso, eles têm o que eles chamam de a coisa, que a coisa eles relatam como um monstro, né? Na verdade, milenar, que já vivia ali antes das lobas fazerem o seu clã à volta do local onde a coisa emerge em determinadas épocas, e eles aproveitaram a coisa como, vamos dizer assim, ela é usada como um instrumento de repressão. Então os infratores são dados à coisa para que ela se alimente e são mortos. E assim eles, pelo exemplo, eles acabam com a impunidade e tudo, e vão mantendo aquele clã ali com os pulsos de ferro. É muito interessante, a história é bem eletrizante, você quer ler até o final porque dá muita vontade de saber o que vai acontecer com eles, né? E a leitura é bem fácil, bem tranquila, bem rapidinha. Só que eu marquei várias coisas aqui, não sei se está dando para ver. Na verdade, não tem nada assim que eu marquei que seja para o futuro, ler passagens bonitas. Não é nada disso. São coisas que eu vi aqui e que me chamaram a atenção porque eu nunca tinha visto em outros livros de lobisomem. Eu até conversei com um amigo que gosta muito de livros também de lobisomem, até escreve coisas sobre lobisomem, né, Fábio Alex? Ele é um devorador também, um devorador de livros, um amigo muito querido. E eu até conversei com ele sobre algumas partes e tudo, porque tinha coisas que eu nunca tinha visto em outros livros. E aí até marquei algumas coisas e tal. E vou ler um pedacinho aqui para vocês. As lobas podiam modificar o próprio corpo por intermédio de uma extraordinária fisiologia, mas nenhuma era capaz de fazer isso como a rastreadora. Então ali era como se a rastreadora fosse a mais forte de todo o clã, a mais poderosa, né? Eu achei muito interessante essa frase aqui. Uma mulher bonita pode fazer o estrago de um exército na vida de um humano macho. E é bem assim, né? E aqui, essa parte, eles falam dos vampiros desse livro, tá? Vocês estão me dizendo que existem vampiros além de lobisomens? São bestas irracionais que vivem de cadáveres enterrados nos cemitérios, mas uma loba louca o suficiente poderia domá-los. Então eles estão falando aqui da rastreadora que domou 2 vampiros, que nesse livro, nesse universo, eles são bestas irracionais que vivem de cadáveres enterrados nos cemitérios. Então é um pouquinho diferente dos outros vampiros que a gente vê de livros de vampiro, né? E tem uma hora muito interessante que o governador, ele meio que pede a matriarca, de tanto em tanto tempo, um pouco de sangue de lobo, que é para manter a vitalidade dele, a força, a juventude. E por conta disso, ele faz uma vista grossa aos lobisomens da cidade, né? É muito interessante até porque, como eu comentei com o Fábio, a Karina, que é a delegada, ela sabe que existe lobisomens e tal, e super assim, normal, entendeu? Achei isso assim, bem inacreditável, né? E aí o governador, ele toma de vez em quando esse sangue de lobo, de tanto em tanto tempo ele pede lá para a matriarca, para poder se manter bem e com aquela vitalidade. E aí ele, só que ele é bem violento com as lobas que vão levar lá, ele pede que mandem uma loba para ele sempre, que ele é meio violento, né, e tem relações sexuais com ela. E aí, quando a Desdémona, ela consegue tirar a Eugênia, que está há muitos anos como matriarca, e essa Desdémona é uma loba
tão antiga quanto, né, a Desdémona, a Eugênia, ela passa a ter raiva daquilo que a Eugênia deixava, dava o sangue para ele de tanto em tanto tempo, e ela resolve dar um castigo para o governador. Então tem essa passagenzinha que eu achei bem legal. O outro problema é a falta de disponibilidade das lobas para homens prepotentes e violentos. Mesmo com uma admoestação prévia, uma loba que fosse ofendida por um macho humano, e ainda mais um humano desprezível como o governador, poderia matá-lo facilmente e depois enfrentar com alegria a condenação à pena de morte. Se ele ainda preferisse machos, como aquele deputado religioso, seria mais fácil conseguir um castrado submisso. Mas as lobas, mesmo as castradas, não eram submissas nunca, muito pelo contrário. Então eu achei brilhante, assim, em termos de proteção da matilha, o que elas fazem, é muito, muito, muito legal. Eles falam aqui em transformação parcial, transformação só da mão, transformação só do rosto, e eu achei assim esse livro muito divertido, uma aventura muito gostosa de se ler. É um universo bem diferente, mas um universo que eu gostei muito. O final é muito gostoso da gente ler, da gente chegar até o final e a gente saber o que vai acontecer com esses personagens. Queria muito uma continuação. Eu acho que esse livro aqui, não sei se foi o primeiro livro do Rafael, eu não consegui saber nada sobre ele, só que ele é um escritor, artista plástico, quadrinista e roteirista. Mas gostaria muito que tivesse continuação, né, porque os personagens são fantásticos, são cativantes, né, e eu adorei. É um livro que eu super recomendo para quem gosta de aventura, quem gosta de seres fantásticos, né, quem gosta de fantasia, quem gosta de uma pitadinha de terror, porque tem umas passagens que deixam a gente um pouco, para quem tem um certo medo, com um certo, mas quando aparecem os vampiros, é uma coisa assim bem medonha, né? Mas é super divertido, muito interessante, e foi uma grata surpresa, porque realmente eu não conhecia o autor, eu nunca tinha ouvido falar do livro e eu adorei. Então tá aí, minha dica de hoje é Lobas, para vocês. Devorem porque vale a pena, tá bom? Bem, se vocês gostaram do vídeo, dá um like pra gente. Se vocês quiserem se inscrever no canal, para que vocês continuem assistindo outras resenhas e sejam avisados sempre que tiver novas dicas, novos papos, novas tags, enfim. A gente está sempre por aqui e sempre preparando com muito carinho bate-papos para vocês. Beijo e até a próxima, pessoal!